Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se para ser salvo precisaria dar tudo aos pobres. Depois de entender que o reino de Deus e a vida eterna são coisas distintas, você ainda ficou em dúvida com a passagem de Marcos 10:17, onde o jovem rico pergunta sobre a vida eterna e Jesus, depois de responder ao jovem que prefere não segui-lo, comenta como é difícil um rico entrar no reino de Deus. A passagem, Marcos 10:17, diz: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quando o jovem pergunta a Jesus o que precisa fazer para receber a vida eterna, é importante entender que ele não está falando da mesma vida eterna que hoje o crente em Cristo possui. As esperanças de um judeu estavam conectadas à vida neste mundo, e era o que a lei prometia. Se um judeu guardasse a lei, ele teria saúde, prosperidade e vida longa, além de contar com o favor de Deus no fim de seus dias aqui. Portanto, a noção de vida eterna para um judeu era diferente daquela que é ensinada para o cristão. As promessas de vida no Antigo Testamento tinham o significado de uma vida que não termina, mas não é o mesmo que temos em Cristo. Nós temos a própria vida que vem de Deus. Não é uma vida que não termina, é uma vida que não tem começo e nem fim. A perspectiva de viver eterna, de vida eterna para um judeu era viver para sempre no reino terrenal de Cristo, comendo, bebendo com fartura, e para isso ele deveria guardar a lei. Em Levítico 18, versículo 5 diz: Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. E Salmo 22, 25 a 31 diz: O meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Uma semente ou descendência o servirá, será declarada ao Senhor e a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Veja que tudo isso ocorre dentro de uma esfera terrena. Pessoas nascem, né? Tem nações. Quando nós vamos à doutrina que é dada à igreja, nós vemos uma noção completamente diferente de vida, que não tem nada a ver com a vida na terra. A vida eterna está em Cristo, não em algo que nós façamos em obediência a Deus. E não tem nada a ver com a vida perene aqui, como era a vida prometida aos israelitas. Para o cristão, a vida eterna é agora uma possessão, porém no sentido de uma esperança, ou certeza até. Mas é na ressurreição que o cristão irá efetivamente desfrutar dessa vida. Em João 17, de 1 a 3, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 João 5, de 11 a 13, e versículo 20, diz: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus.
também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ainda que a promessa dada aos judeus fosse de que aqueles que guardassem a lei viveriam, é importante entender que ninguém era capaz de guardar a lei, porque ela tinha sido dada para que o pecado tomasse vulto aos olhos dos homens e de Deus. A lei é a placa de contramão, ela coloca você na direção certa. Ela não coloca, melhor dizendo, a placa não tem poder para colocar você na direção certa. Ela apenas aponta que você está na direção errada e será multado por isso. O que Jesus faz aqui é testar o coração desse homem que achava estar cumprindo a lei. Da lista de mandamentos que o Senhor menciona, o jovem diz ter cumprido todos. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Desses mandamentos, 5 são negativos: não fará isso, não fará aquilo. E um é positivo: honra teu pai e tua mãe. Então o Senhor coloca outro mandamento positivo, um que exigia a ação do jovem, e que, segundo nós aprendemos em outras passagens, resumia todos os mandamentos da lei. E um deles, o doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 35 a 40. Como saber se aquele jovem rico amava realmente o próximo como a si mesmo? Provando, para ver se ele seria capaz de abrir mão exatamente daquilo que era mais importante para ele. E Jesus sabia o que era, pois ele conhece bem o nosso coração. Marcos 10, 21 a 23, Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus não estava com isso mostrando que a salvação só se obtém abrindo mão de todas as posses terrenas, mas sim que é impossível que alguém cumpra todos os mandamentos e preceitos da lei de Deus. Apenas quando alguém reconhece isso é que irá crer em Jesus, ciente de que em si mesmo não encontra a justiça necessária para ser justificado por Deus. A salvação é pela fé, e não pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas se alguém ama mais a sua vida ou os seus bens do que a Deus, certamente o Senhor irá trabalhar nesse coração, pois qualquer coisa que nós coloquemos acima de Deus é idolatria.